Ok? Boa noite a todos. Brasília, quinta-feira, 27 de janeiro, 20 horas. Aqui é a Elisângela, nossa intérprete de Libras, e à direita é o Gustavo Montesano, é o nosso presidente do BNDES. Logicamente, ele vai ocupar a maior parte do nosso tempo aqui, falando um pouco sobre o BNDES, mas primeiro umas rápidas notícias aqui para a gente aquecer, né, e entrar na live propriamente dita. Primeiro, decisão do governo, minha decisão, reajustar pelo máximo permitido por lei os professores da rede básica de ensino no Brasil. São 1.700.000 professores. E nós vamos, então, conceder um reajuste para eles de 33%. Então, o valor do piso desses professores sai de 2.880 e vai para 3.840, praticamente mais R$ 1.000. Então, para 1.700.000 professores. Isso já estava definido em lei no passado, que tinha que seguir alguma regra, né, para a concessão desse reajuste, e a regra apontava para um mínimo de 7% e um máximo de 33%. Nós resolvemos conceder o máximo, tendo em vista a importância aí dos professores para qualquer lugar do mundo, especial aqui para o nosso querido Brasil. Tem uma notícia aqui, não sei se você gosta de arma de fogo? Gosto. Você é CAC ou não, por acaso? Não, ainda não. Ah, não? Tem posse de arma de fogo? Não, ainda não. Ainda não? Estou em processo de... Tá, então, o pessoal sempre quando relaciona certos acontecimentos, eles vão para cima do governo, geralmente. Então, curiosidade aqui. Duas matérias, praticamente na mesma data. Primeiro, importação, porte e registro de armas disparam sobre Bolsonaro. Sim, é verdade. Nós facilitamos, não, obviamente, indo além da lei, né, mas com portarias e com decretos, a aquisição, porte e posse de arma de fogo, bem como a questão dos CACs no Brasil. Então, conosco aqui, realmente disparou a quantidade de armas compradas legalmente aqui no Brasil. E, por outro lado, o Brasil registra também uma das menores taxas de homicídios em 26 anos. Então, uma relação direta. Mais armas, menos violência. Obviamente, se a arma está na mão do cidadão que, de forma não legal, daí é mais violência. Mas arma legal, ninguém vai comprar uma arma para fazer besteira. Nós sancionamos aqui há poucos dias o orçamento, e eu lamento aqui, né, uma imprensa de Santa Catarina criticando aqui um corte que eu fiz no orçamento que, obviamente, né, influenciou aqui naquele dispensado a Santa Catarina. Eu tive que cortar aproximadamente 3 bilhões de reais e nós demos uma pulverizada nesse corte. E coube, então, um pequeno corte a Santa Catarina. E o jornal diz aqui, o editorial, né, desprezo por Santa Catarina, apesar da minha votação. Vamos lá para a verdade agora, então, né? Era obras para infraestrutura, para o Tarcísio, que Santa Catarina precisa, sim. Então, na verdade, o orçamento para essa rúbrica, Santa Catarina, passou de 267 para 380 milhões. O que acontece, como aconteceu no orçamento, já fui deputado por muito tempo, o parlamentar tenta sempre puxar a brasa para a sua sardinha. E o orçamento tem uma conta de chegada. A expectativa de receita e a despesa tem que ficar no 0 a 0. Você pode até ter mais receita do que despesa. Você não pode ter mais despesa do que receita. E acontecia, então, mais despesa. Cortamos, mas, na verdade, esse orçamento criticado pela opinião ND de Santa Catarina, ele pulou de 267 para 380 milhões para o corrente ano. Aqui um projeto está tramitando na Câmara e eu fico, às vezes, até meio preocupado, né? É um projeto apenas, logicamente você tem que se preocupar, ver quem é o autor, ver se esse projeto aí é bom, se não é, se vai fazer justiça, se não vai, mas só pelo simples andar desse projeto. Em Brasília, que está na Comissão de Agricultura, já houve uma grita no meio dos produtores rurais. O projeto estabelece um imposto de até 15% sobre exportação de milho até o final do ano. Ou seja, o projeto dá poderes para mim, para o governo federal, aumentar a taxa de exportação de milho em até 15% para que sobre milho no mercado interno. Se você fosse parlamentar, você votaria contra ou a favor desse projeto, Montesano? Com certeza contra, presidente. Nem pensaria 2 minutos. Isso aí é uma interferência do Estado no livre mercado. Sim. Acho mais do que inflação pode ocasionar esse projeto.
poderia ocasionar até desabastecimento, desestímulo para o plantio. Então, é uma parlamentar que é autora do projeto, com toda certeza, com essas críticas todas, ela pode recuar, né, que seria o mais lógico, ou então o próprio Congresso não aprovar isso aí. Se porventura aprovar, a gente tem aqui a caneta para o veto. Mas deixa bem claro, quem decide na ponta da linha se o projeto vira lei ou não é o Poder Legislativo. Porque se eu vetar aqui, ele sancionar lá, daí eu sou obrigado a promulgar aqui. E, presidente, vai prejudicar todos os produtores do agronegócio brasileiro, né? Fazer isso. Não há dúvida, né? Se começar o governo a interferir num produto qualquer, é sinal que ele vai poder interferir em outros. E nós não podemos regular aqui a oferta de mercadoria aqui dentro do Brasil, simplesmente taxando produtos para exportação. Parece que é isso que a Argentina está fazendo. Está fazendo com força e está dando muito errado. Está fazendo há anos, né? Tem uma matéria aqui antiga, né? Do nosso ex-presidente Lula, prometendo até 2012 a transposição do São Francisco. Se Deus quiser, na primeira semana de fevereiro, estarei no Rio Grande do Norte com o Rogério Marinho, inaugurando, então, a última fase aí da transposição do Rio São Francisco. Vamos falar um pouquinho do BNDES? Vamos embora. Primeira coisa, o que é BNDES? Bom, boa noite aí, nossos brasileiros que estão nos assistindo. Obrigado, presidente, pelo convite, Elisângela. Obrigado aí pela parceria. Vou explicar o que é o BNDES. As pessoas andam na rua, presidente, não veem a agência do BNDES, não consigo abrir conta corrente no BNDES. O BNDES é o que a gente chama de um banco de desenvolvimento. O banco foi fundado há quase 70 anos atrás, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Vários bancos como esse foram aparecendo para reconstruir os países após a Segunda Guerra Mundial. E o que esse banco de desenvolvimento faz? Ele faz projeto, faz infraestrutura e também apoia o pequeno e microempresário. Só que não apoia com a agência, ele apoia com parceiros bancários. Então a gente está bem presente no Brasil, quando as pessoas ligam a luz de casa, abre a torneira, passa na estrada, mas não vai ver o banco. É um banco de planejamento de projetos para o Brasil como um todo, bem diferente do que a gente está acostumado com os bancos de varejo comercial. Bem, em 2019 terminou a CPI do BNDES aqui na Câmara dos Deputados. Várias pessoas foram indiciadas. Não vou citar o nome aqui, mas foi indiciado aqui o ex-presidente do banco, empresários, obviamente, ex-dirigentes do BNDES, ex-conselheiros do BNDES, né, ex-ministros do governo Lula, e, obviamente, isso aqui ainda é um relatório final que vai para o Ministério Público e daí é instruído um processo para que se aprofunde essas investigações e chegue nos culpados, né, e possíveis condenações do mesmo. Parece, né? Parece não, eu tenho certeza que o BNDES fez coisa lá além do que deveria fazer. Como, por exemplo, fez obras no exterior. Tá? Eu vou citar algumas obras aqui. Em quais países? Angola, Argentina, Cuba, Equador, Venezuela. Que tipo de obras? Por exemplo, hidrelétricas. Nós tivemos uma crise hídrica no passado. Temos problema de energia elétrica. Poderiam ser feitas essas obras no Brasil, mas foi feito fora do Brasil. Projetos de habitação popular. Linhas de transmissão de energia. Aeroportos. Gasodutos. Irrigação e drenagem. Metrô, a gente lembra aqui que Minas Gerais, BH, tem um problema de falta de metrô lá, mas foi feito metrô fora do Brasil com dinheiro do BNDES. Mas isso aí a gente vai resolver, presidente. Vai resolver? Vai resolver o metrô de BH? Vamos resolver. Então fala aí. Se Deus quiser. Então fala aí. Se Deus quiser, ano que vem a gente está levando a leilão o metrô de Belo Horizonte, uma promessa antiga aí no estado. O ano que vem ou esse ano 22? Esse ano, perdão. 22. Sempre, desculpa, tá. 22. Eu estou no 21 ainda, 2021. No meio desse ano, vamos estar levando a leilão. Mais um leilão como que a gente está fazendo de porto, rodovia, ferrovia. Dessa vez de mobilidade urbana. Tá. Então essas obras, além de siderúrgica, estaleiros, saneamento básico, muita coisa feita lá atrás. Aproximadamente do BNDES, 15 bilhões de dólares. Para a obra no exterior foi 10,5 bi de dólar aproximadamente. É que isso aí tem outras operações juntas. Então, tudo bem. Então, isso dá na fase de 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais. Você vê, o orçamento do Tarcísio está na casa de 8 bilhões por ano. Então, é 7,5 vezes o orçamento do Tarcísio, que faz muita coisa pelo Brasil todo. Agora, vamos lá. Pelo que a gente sabe aqui, não teve operação ilegal. Tudo foi autorizado por leis. Muitos começaram via medidas provisórias. Isso tudo, obviamente, é uma máquina, né, que foi azeitada,
foi criado condições para que o projeto chegasse no Congresso, transformasse em lei e esses recursos fossem para o exterior. A primeira pergunta aí. Quais garantias que esses outros países deram para o Brasil? Bom, primeiro, presidente, é importante a gente falar isso, e obrigado pelo convite, para que o Brasil não repita esse erro. E é lamentável o que foi feito com o BNDES nesse período. Essas operações de exportação de engenharia, de obra que o senhor mencionou, no final do dia, quem corria o risco dela era o cidadão brasileiro. O banco não corria risco nenhum. O banco liberava o empréstimo e o Tesouro Nacional assumia o risco da operação. Então, a garantia da operação para o BNDES era um aval do Tesouro. Então, o banco lá emprestava e o Tesouro garantia. Muito fácil para o banco aprovar a operação. Dinheiro do próprio trabalhador aqui. Ou seja, por exemplo, a Venezuela não pagou, quem paga a conta é o trabalhador. Está pagando. Continua pagando. A Venezuela não tem pago nenhuma parcela desse empréstimo, muito menos aqui a questão de juros, é isso mesmo? É isso mesmo. Venezuela, Cuba, Moçambique. Então, vamos lá. Se falava no passado sobre caixa preta na BNDES. Teve caixa preta? Que história é essa? A caixa preta, esse termo começou, presidente, em 2008. Naquele período já os órgãos de controle, Ministério Público, estavam questionando a mesma coisa que o senhor está questionando aqui, explicando para a população. E como é que emprestou, como é que capitalizou aquela empresa? Eu quero entender o que foi feito. E naquela data, o banco entrou com mandato de segurança alegando o sigilo das informações e não revelou as informações. Então, de 2008 a 2015, ocorreu essa batalha jurídica onde o banco se recusava a dar as informações. Então, por isso, seria um período apelidado de caixa preta. Daí surgiu. E aí, em 2015, a gente sabe o que aconteceu em 2016, e aí pronto, o judiciário ganhou a batalha, e a partir dali o banco veio num processo de abertura e transparência que o senhor, desde que me botou no presidente, como presidente lá, falou a primeira coisa: Montezano, transparência total. Que é isso que a gente está fazendo. É o que eu sempre fiz com todo mundo. Esse jovem aqui, tem a idade do meu filho, né? Foi para o BNDES e teve carta branca para trabalhar lá. Não houve nenhuma imposição de nenhum partido político para indicar um ou outro diretor, como era feito no passado. E, obviamente, quando há esses interesses, quando eles existem, é realmente para operar para o respectivo partido. Então, a tranquilidade dele dentro do BNDES é não ter nenhum diretor que não esteja alinhado com ele e com a legislação. É isso mesmo? Posso falar um pouquinho sobre isso, presidente? Vai lá. O trabalho do banco hoje, no setor produtivo, no setor financeiro, é muito bem elogiado e reconhecido. E o que eu falo, esse trabalho começou com o senhor, com o ministro Paulo Guedes, que viraram para mim: Montezano, trabalha com transparência, de forma técnica, independente, e monta o seu time aí, conselho de administração, diretoria, monta um time de primeira linha com transparência e atende o cidadão brasileiro. A partir de lá, tudo fica mais fácil. Então, esse exemplo que o senhor está dando, o ministro Paulo Guedes está dando, tem que ficar para o Brasil aqui entender a relevância e como é que era no passado, e por isso que a gente faz um bom trabalho. Começa aqui com o senhor e com o ministro. Há uma diferença enorme do nosso governo e anteriores. Eu sempre peço ao pessoal comparar os nossos homens de ponta, o presidente de bancos, oficiais, de estatais e ministros, com aqueles que nos antecederam. Acredito que por causa disso, nós estamos resistindo aqui na questão da economia, o que nós sofremos por ocasião da pandemia. Alguns, culpam a gente de certos desajustes na economia. Mas isso que está acontecendo, uma inflação que foi alta, 10%, tá? Em especial em alimentos, em combustíveis, o mundo todo está passando por isso. Mas tudo tem uma consequência. O Brasil é um dos países que melhor se saiu nessa questão da economia perante o mundo, das medidas feitas em 2019, antes da pandemia, e durante a pandemia também. Muitos países aí de primeiro mundo, além de uma inflação altíssima, enfrentam desabastecimento. Até mesmo nos Estados Unidos existe problema de desabastecimento. Só para ter uma ideia, energia elétrica subiu bastante? Subiu. Mas nem se compara no aumento da energia elétrica na Europa, em torno de 300%. Gás também, aproximadamente este percentual. O Brasil, que aumentou sim, reconhecemos, não chegou nem perto desse reajuste lá de fora. É um sinal que a equipe econômica fez seu trabalho aqui no Brasil. Posso contar a história da pandemia, presidente? Bora. Quando começou a pandemia ali no 2020, aquela preocupação de acesso ao crédito, que era acesso a dinheiro, e naquele momento o senhor falou: vamos ajudar quem mais precisa. Então, se você olhar o saldo de crédito no Brasil para micro, pequena e média empresa, de 2 anos atrás para hoje, aumentou mais de 50%.
Então vamos repetir esse número. Em 2 anos, aumentou 50% o crédito para micro, pequena e média empresa no Brasil. E sabe o que é mais interessante, presidente? Durante a pandemia, a grande pressão que a gente sofria era para ajudar as grandes empresas. As grandes empresas que viam, mas o BNDES no passado ajudava a grande empresa, o BNDES aqui era focado nos grandes. Não. Agora a gente é focado no pequeno. E aí está o resultado para dar, né? E até a questão do auxílio emergencial, que quando aí quase todos os governadores obrigaram o povo a ficar em casa, aquela política, né? Fica em casa, a economia te vê depois. Quem é servidor público, o militar também, que tinha a sua remuneração garantida todo mês, não teve problema. Agora, 38 milhões de pessoas que de imediato nós levantamos era aquela pessoa chamada de invisíveis, o informal, aquele que trabalhava durante o dia para poder se alimentar à noite. Esse pessoal teve o socorro do governo federal com auxílio emergencial. E deixe bem claro, atualizamos os números, né? O gasto em 2020 com auxílio emergencial equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. Então tem gente que fala que o governo não se preocupa com o social, com os mais humildes, está mentindo. Os números estão aí. E a população sabe bem o que aconteceu. Ato contínuo, começamos o ano passado, mudamos aqui a questão do Bolsa Família. Muita gente bateu em mim e falou que estava acabando com o Bolsa Família. Nós não acabamos com o Bolsa Família. Apenas demos uma certa acertada nele e criou-se dele e nasceu então o Auxílio Brasil. Até novembro do ano passado, o Bolsa Família era em média R$ 190. A partir de dezembro passou para, no mínimo, R$ 400. E esse mês de janeiro é o segundo mês que é pago, então, o novo programa chamado Auxílio Brasil, que vai ajudar a minorar o sofrimento dos mais antigos por todo o Brasil. Então, hoje em dia, existe aproximadamente 17 milhões de famílias incluídas nesse programa chamado, então, Auxílio Brasil. Presidente, posso dar um número? Vamos lá. Em 2014, 15 e 16, por ano, em cada ano, o BNDES gastava 50 bilhões de reais por ano em subsídio, em média aproximadamente. Subsídio? Para grande empresa principalmente, por ano, a valor de hoje, né? Vamos lá, como é que é a história do jatinho? É um desses subsídios, não seria? É um desses subsídios. A gente chama isso de forma técnica de uma política industrial e ela pode ser questionada. Você prefere dar R$1 bilhão de subsídio para micro, pequeno e médio empresário, para os nossos heróis nacionais ou para as pessoas comprarem artigo de luxo? Então foi, como o senhor falou, aprovado em Congresso, tudo legalizado, tudo formalizado. Mas muito questionável você financiar 130 aeronaves com taxa de juros a 3% a 5%, quando e pessoas, algumas 15, pessoas que vocês conhecem. A gente não vai revelar o nome dele por enquanto aqui, não é o caso, né? Mas, se fizer necessário, a gente revela o nome dessas pessoas que aproveitaram esta onda muito boa que existia aí por parte dos governos do PT no passado para ajudar os amigos. E a taxa de juros era bem abaixo da taxa Selic, né? Sim. Explica pra gente aí, ó. Naquela época, a taxa de juros básica, Selic, não a taxa que o cidadão toma empréstimo, não. A taxa que o governo toma empréstimo era 10%, 15%. Para comprar jatinho era 3% a 5%, mais ou menos, por cento ao ano. Menos da metade. Então, essa diferença de juros que o governo pega dinheiro, paga um valor e empresta, recebendo um valor menor. Então, essa diferença ficava aí com essas pessoas que compraram jatinhos aqui no Brasil. A compra era legal. Nada de legal. Mas o senhor podia pegar esse 1 bilhão e fazer Pronamp. Sim. Não tem comparação, né? E essa história de meio trilhão desviados, é mais ou menos isso? O número correto são 420 bilhões aproximadamente. E aí, deixa eu só falar de forma clara, presidente, porque aqui é um tema jurídico, então tem que tomar cuidado. O Tribunal de Contas da União declarou, no início do ano passado, que fora aportado de forma irregular no BNDES aproximadamente 400 bilhões de reais, está nos obrigando a devolver. E a gente está fazendo esse esforço de devolução decidido pelo Tribunal de Contas da União. Só para deixar claro, não sou eu que estou falando. Então tem muita coisa que eu, por exemplo, não sei, o povo não sabe, obviamente, de dinheiro que não foi usado corretamente, vamos assim dizer. O que acontece? O BNDES, ele é financiado primordialmente pelo trabalhador. O trabalhador brasileiro, todo mês paga um pouquinho do seu custo, do seu salário, para financiar o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Além desse recurso, lá 10 anos atrás, mais ou menos, o governo passado botou mais R$500 bilhão do aporte do Tesouro. E agora o Tribunal de Contas decidiu que esse aporte também foi regular. Então, já tinha um dinheiro, que era bastante dinheiro,
para fazer a máquina girar, precisou de mais dinheiro e aportaram de forma irregular. Esse aporte irregular, Cuba, por exemplo, estaria incluído nesse aporte irregular? O empréstimo de Cuba, eu não sei dizer exatamente, presidente. Pode estar tanto no Fundo de Amparo ao Trabalhador como no empréstimo. Eu não vou saber exatamente aqui. Mas a verdade é que Cuba não pagou, então não faz tanta diferença. Vamos corrigir o dinheiro para Cuba, né, que não pagou, foi 3 bilhões e 600 milhões de reais. De valor emprestado foi isso aí. Emprestado, sim. Isso. Agora, quando qualquer cidadão vai no banco e faz um empréstimo, ele tem que deixar algo em garantia. O que Cuba deixou em garantia, caso não pagasse esse empréstimo, o que eles iam dar para a gente? Cuba deixou em garantia recebíveis de charuto, de venda de charuto doméstico. Então, assim, se Cuba não pagasse, o governo brasileiro ia lá em Cuba, ia penhorar as vendas de charuto lá em Havana para poder ressarcir o cidadão 3 brasileiro. 3 bilhões e 600 milhões de reais em charuto? Mas isso aí, presidente, tem documento oficial aqui do governo, está dizendo que a garantia era essa e além da garantia, o prazo também foi diferente do normal, a taxa foi diferente do normal. Então foi tudo O prazo regulamentar para pagamento era 12 anos. Cuba passou para 25 anos. Passou para 25 anos. É muito amor com o Fidel Castro, né? Com toda certeza. E eu vi há poucos dias o Lula falando, o Lula não, Zé Dirceu falando que eles vão voltar ao poder e vão reatar esse relacionamento com o povo cubano que ajudou muito, né, o Brasil no passado a lutar por democracia. Palavras do Zé Dirceu aí. E aí, presidente, a história de Cuba, ela começou com uma estrada. Eu acho que era muito complicado fazer uma estrada, em poucos meses aparecer um porto para ser financiado. O que também é Estou vendo aqui, né? Esquisito. Possíveis inconsistências na aprovação governamental para Cuba. Atas não assinadas por ministros sobre decisões em favor a Cuba. Ou seja, a documentação não tem assinatura. Então, mas chegou a instrução para o banco do garantia do governo e a garantia está funcionando. Tudo bem, chegando ao final aqui. Tem pergunta aí, Cid? Bem, Cuba já resolvemos. JBS, o que você fala JBS aí? JBS, presidente, a gente não teve nenhum tipo de perda financeira. E se você soma, por exemplo, o valor total emprestado para a JBS e Odebrecht juntos, a valor de hoje, são cerca de 90 bilhões de reais. Então, o que chama atenção é um montante de dinheiro envolvido na transação. Os dinheiros foram retornados para o banco com lucro financeiro, mas no final isso não importa, porque a gente sabe toda a história que o Brasil contou e delações premiadas e declarações sobre o que foi feito com esses recursos, além dos investimentos em si. Né? Bem, durante o governo do PT, eu tenho aqui dados oficiais, 4 empreiteiras e a JBS doaram para o PT aproximadamente 300 milhões de reais a título de o fundo partidário. Naquela época era permitido dinheiro da empresa para o fundo partidário. 2014 foi o último ano. Eu lembro muito bem, muitos anos, olha só, da JBS 2014, alguns devem se lembrar ainda, que houve um caso comigo que apareceu na minha conta 200 mil reais para fins de campanha. Dinheiro doado pelo partido meu na época. E daí eu estava, quando tomei a notícia, tive a notícia, eu liguei para o gabinete em Brasília perguntando qual a origem desse dinheiro da minha conta de campanha. Era dinheiro do partido, mas o doador originário era a JBS. Por coincidência, nesse ano de 2014, a JBS pegou emprestado do BNDES 9 bilhões de reais. E aproximadamente 400 milhões foram para fundo partidário. O que leva a crer que parece que era uma operação casada. Olha, o BNDES empresta para você os 9 bilhões, desde que você deposite na conta de partidos políticos 400 milhões de reais. Isso em troca de apoio aqui dentro, obviamente. E daí os partidos pulverizavam esse recurso. Um pouco mais de 1.400 candidatos pelo Brasil receberam dinheiro da JBS. Quero deixar bem claro que não é ilegal esse recebimento. No meu caso particular, tomei conhecimento, devolvi o recurso. Só para corrigir uma informação, presidente, 9 bilhões foi ao longo de alguns anos. Se a gente atualizar para hoje, somando isso tudo, dá um pouco mais de 30 bilhões para esse grupo. Um pouco mais de 30 bilhões. Pergunta aí, Cid. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite ao presidente do BNDES. Eu perguntaria ao presidente Montezano por que nós demoramos tanto tempo para escancarar a caixa preta do banco. Muito obrigado. Posso responder, presidente? Pode, você que vai responder. Vamos lá. Chama o Cid aí, pô. Vamos contar a história desde lá de trás. Em 2008, deu para todo mundo ouvir a pergunta? Deu, né? Deu. Então, em 2008, os órgãos de controle, o judiciário, requisitaram ao banco uma série de informações e o banco se recusou a dar. Falou, não vou abrir essa informação. E daí surgiu o termo caixa preta.
Até 2015, começou aquela briga judicial, libera, não libera, quando, por fim, o STF falou, tem que liberar e ponto. Está correto. E a partir daí, 2016, 2017, gradativamente, as informações foram sendo disponibilizadas. Hoje, já está tudo disponibilizado, órgão de controle judiciário, e para ser claro, ainda tem investigações, julgamentos em aberto. O nosso papel aqui, presidente, que o senhor me orientou, é ser transparente e dar toda a informação. Então, o banco hoje disponibiliza toda a informação. O BNDES é uma das instituições hoje mais transparentes do mundo e do Brasil. Agora, cabe aos órgãos de controle, judiciário, fazer o seu papel de julgar. Não estamos aqui no papel de juiz, estamos aqui executivo e qualquer decisão que vier será cumprida. Mas fizemos o nosso compromisso, declaramos informações e, mais importante, presidente, explicar para a população. Porque como é que você explica que foi 3 bilhões de reais para Cuba, deu um calote e não teve nada de ilegal? É muito esquisito, é muito estranho. Eram MPs que iam para dentro do Congresso, eu estava lá dentro, né? Projetos de lei também que eram emendados. E daí permitir, então, essas operações junto ao BNDES. Então, tudo foi legal. Não houve caixa preta. Caixa preta é aquele período onde não se podia divulgar nada, inclusive os contratos que tínhamos com outros países, por decisão judicial. Cid, outra pergunta aí. Mas aí, presidente, tem outra caixa preta que a gente vai deixar para o futuro, que é quando tem aquele acidente de avião, a caixa preta é um registro histórico. E o que aconteceu no BNDES foi um acidente de avião. Olha quanto dinheiro foi mal usado da população brasileira. Quase 1.000 trilhões Então a gente de tem reais. que contar isso para filho, para neto, para que isso jamais se repita no Brasil, um uso indevido de uma instituição de 70 anos como o BNDES. Vamos lá, Cid. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente Gustavo Montezano. Presidente, o que o senhor acha que pode vir a acontecer no banco se o ex-presidente Lula vencer a eleição desse ano? Boa noite. Para mim, você? É melhor o senhor responder essa. Quem perguntou isso aí? Fiuza? Não. Ô, Vitor, vai acontecer o que aconteceu no passado, não vai ser diferente. O que tem informações aqui, eu não tenho prova, né? Que está todo pronto o futuro possível governo Lula. Muitos desses atores do passado vão retornar e vão voltar fazendo a mesma coisa ou até pior. Acho até que eles, se voltarem, vão voltar para nunca mais sair daqui. Então, não é um retrocesso, né? Isso é um crime que se vai fazer reconduzindo a cena do crime, um cara que comandou o país por 8 anos e depois interferiu mais meia dúzia, que foi a presidente Dilma, né? E vai voltar a fazer a mesma coisa, afinal de contas, está no DNA do PT fazer essas besteiras aí. Então, cabe ao eleitor decidir aí o que ele quer para o futuro do seu país, né? Ou para o futuro de si próprio. Olha lá, Cid. Presidente, só um complemento, assim, a gente fica muito feliz quando recebe elogios do trabalho, e é muito legal isso. Mas o senhor vê o trabalho que o Pedro Guimarães está fazendo na Caixa. O senhor vê o trabalho do general Floriano nos Correios. Não é coincidência. O senhor bota uma pessoa séria, tecnicamente capacitada, e dá a autonomia que o senhor dá para a gente, independência técnica para gerir uma empresa, ela vai ser bem gerida. Aí compara com os Correios de 10 anos para trás, com a Caixa Econômica 10 anos atrás, com a Petrobras 10 anos atrás. Não é coincidência. As estatais davam prejuízo no passado, agora dão lucro. Não houve nenhum milagre, é questão de gestão, a administração. Não é apenas a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o BNDES, a Petrobras. Por exemplo, que tenho falado sempre, um grande exemplo, é Itaipu Binacional. O ano retrasado, ela investiu no noroeste de São Paulo, no noroeste do Paraná, em aproximadamente 40 cidades, 2,5 bilhões de reais. Até o meio do ano se conclui a segunda ponte com o Paraguai, já foi dado ordem de serviço para a terceira ponte, lá de Porto Murtinho também para o Paraguai, que vai fazer parte da Bioceânica. A extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu, em mais 600 metros, que já permite pouso de aeronaves internacionais, coisa que não era permitido, se pousava na Argentina no passado. Então é assim que funciona. O ano passado não fiz o levantamento, não chegou para nós o total investido por Itaipu na região, mas vai estar na casa de 1,5 bilhão, 2 bilhões, com toda a certeza. E quando se fala, não é apenas estatais, né? O que é um governo sério? Você pode ver, todo mundo reclama do preço do pedágio. Eu, desde que eu sou presidente, eu não uso mais rodovias pelo Brasil, mas até 2018 usava e reclamava. Então, os novos contratos feitos pelo Tarcísio, por exemplo, na Dutra,
Eu acho que vai ser na semana pós-carnaval. Eu vou estar com o Tarcísio num ponto aí de pedágio da Presidente Dutra, porque vai começar a entrar em vigor um novo contrato, né, com a rodovia, onde vai se reduzir em torno de 30% o valor do pedágio e zero para a motocicleta. Tá? Além de obras com essa nova empresa que vai fazer, tendo em vista o que existe no contrato. A mesma coisa no Paraná. Se eu não me engano, são 3 mil quilômetros que passam para o governo federal. É um dos pedágios mais caros do Brasil. Não é culpa do governador, não. Isso vem lá de trás. Tá? E também vai ser reduzido em torno de 1/3. E também não vai ter pedágio para a motocicleta. Mesma coisa em 2 grandes rodovias em Minas Gerais. Uma que vai até o Espírito Santo. Ou seja, você vai dando uma nova cara ao governo. Ninguém aqui faz contrato escondidinho, né, para se dar bem. O negócio tudo aqui é explícito, é aberto. E nós procuramos atender a população como um todo. A gente lamenta que com 2 anos de pandemia estejamos sofrendo aqui com uma inflação de 10% do ano passado e com aumento de combustíveis e aumento de alimentos. E deixo claro, isso aconteceu no mundo todo. O Brasil não foi diferente. Mas a gente vai fazendo a nossa parte, vai mudando a cara do Brasil. Nós vamos terminar esse ano com mais de R$1 trilhão contratados, em especial para a infraestrutura no Brasil, entre tantas e tantas outras coisas. Cid Márcio, quer comentar aí? Eu quero comentar, presidente, que do exemplo que o senhor nos orienta a trabalhar de forma técnica, atendendo todo cidadão brasileiro. E a gente lá no BNDES, e o senhor sempre me cobrou isso, trata todo governador como um cliente, porque o brasileiro está lá independente do partido. O que a gente fez? Saneamento. Estamos fazendo uma agenda de saneamento, presidente, que mudou o Brasil. O senhor, seu governo, fez o marco regulatório junto com o Congresso, em 2020, que estava parado há anos. Temos aí 70 bilhões de reais levantado entre Rio de Janeiro, Alagoas e Amapá. 3 regiões, 3 partidos, 30 milhões de pessoas atendidas. Isso aí é investimento, é obra, é emprego, é saúde, é educação, coisa que estava parada há décadas, presidente. O senhor fez isso dando o quê? Espaço para pessoas técnicas, patriotas e com mandato para fazer isso. Não teria acontecido se fosse na forma antiga. Com o PT também teve saneamento, só que foi em Angola e na Argentina. Deixar bem claro aqui, com dinheiro do BNDES. Esse era o PT. Então, se alguém quer que volte essas obras, né, essas ações no exterior, é só ele... Não falei não tem que falar isso que é muito importante. É só reconduzir a cena do crime e o criminoso. Antes de passar para outra pergunta aqui, por unanimidade na semana, a OCDE formalizou o convite oficial para nós entrarmos aqui na organização. Então, para fazer justiça, essa admissão na OCDE começou no governo Temer, o primeiro passo foi dado lá, né, foi um namoro, e nós, nessa semana, ficamos noivos, então, dessa possibilidade de entrarmos na OCDE. Qual é a vantagem do Brasil entrar na OCDE, Gustavo? Isso é como se fosse um selo de boa reputação e baixa corrupção em um país que funciona de forma adequada. E com isso você consegue se integrar em cadeias produtivas internacionais, fazer acordo de exportação e importação, receber investimento de forma mais fácil e provando que o Brasil é um país que caminha no rumo correto. Então é um baita sinalização de que a gente está no caminho certo. Ainda faltam os passos, né, presidente? Mas certeza que a gente seguindo nesse rumo vai chegar lá. Então é mais recurso e mais parceiro comercial para o Brasil. Isso é uma prova de um sucesso na nossa política externa, tão criticada pela mídia. Nós realmente temos uma política externa muito robusta e temos uma entrada no mundo todo para fazermos negócio. Deixo bem claro aqui. No ano passado estivemos no Emirados Árabes e ali fizemos um encontro com empresários locais, não só brasileiros como locais. Juntaram 700 empresários para ouvir aqui, não só a mim, bem como as pessoas da área econômica e também em especial do Ministério da Agricultura. Então o Brasil realmente é um exemplo, vai muito bem com sua política externa e esse convite aqui, por unanimidade, é mais uma prova disso aí. Acabou, Cid? Tem mais aí? Vamos lá. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente do BNDES. Presidente Montezano, partindo aí da própria delação do Antônio Palocci, dos milhões que ele disse que foram emprestados, ou melhor, escoados às ditaduras companheiras aí ao Partido dos Trabalhadores. O que já voltou para os cofres do banco e se já voltou?
Obrigada, boa noite. Tá. Dados numéricos das exportações para países amigos é que a gente emprestou para obras desses países cerca de 10 bilhões de dólares, 10, 11 bilhões de dólares aproximadamente. E a gente vai levar um calote de 1,5 bilhão de dólares. Isso aí é quase que garantido. Repetindo, não é o BNDES que leva esse calote. O BNDES tem um seguro contra o Tesouro Nacional e o Tesouro vai pagar 1,5 bilhão de dólares para o BNDES por esse dinheiro que não voltará. E a chance é muito baixa de recuperar isso. A curiosidade, o CDE, né? Vê o que a imprensa fazia, né? Brasil 247. Site aqui de esquerda, para cá, não? Brasil 247. Isso aqui é de maio de 20. O CDE sinaliza que não aceitará o Brasil de Bolsonaro. O Estadão, Estado de São Paulo. Meu primeiro emprego, hein, foi no Estado de São Paulo. Com muita tristeza, mostra aqui, né? Outubro de 21. Os efeitos e as consequências da antidiplomacia brasileira. E aqui desce a lenha em mim. Então, agora, demonstrou a semana que não é que estavam equivocados, estavam mentindo nessas matérias. Cid, mais alguma coisa? Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente do BNDES, Gustavo Montezano. Presidente Montezano, seria necessária alguma alteração no estatuto do banco para que não volte a acontecer no futuro a política de favorecimento aos amigos do rei? Obrigado. A resposta é não adiantaria muito, porque no final o Congresso é soberano, a lei, SPEC são soberanos ao Estatuto do Banco. E o banco trabalhava baseado em decretos, portarias de MIPEs. Então, o Estatuto ajuda, mas sinceramente não resolve. Eles mudariam o Estatuto novamente, né? Tem mais, Cid? Eles mudariam o Estatuto. O que garante, Fiuza, é você. A gente eleger gente que tenha vergonha na cara. Eu acho que é por aí. Tá? E alguns estão entrando na lábia do bandidão, do ladrão aí que ficou à frente do país por algum tempo. Ele tem se apresentado aí como fosse um novato na política. Tem muita coisa, deve muita coisa. E se essa pessoa voltar, com toda certeza, ele vai aparelhar novamente essas instituições e vai fazer pior do que fez no passado. Muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, presidente do BNDES. Eu queria saber sobre os empréstimos, né, que o Brasil é avalista e os empréstimos não pagos no banco. É que eu acho que o CPF do diretor que autorizou o empréstimo sem garantia é que deve ser processado. Quer dizer, não há como recuperar esse dinheiro exatamente dos diretores que tramaram contra o BNDES e fizeram empréstimos irregulares? Muito obrigado. Bom, vou responder essa pergunta aqui de forma um pouco técnica, porque ela é, de certa forma, delicada. Alguns empréstimos tiveram mau uso de recurso público, mas foram pagos. Então, a gente emprestou ou aportou capital em empresas, as empresas retornaram 100% do dinheiro para o banco, mas houve mau uso de recurso público, isso declarado em delações, enfim, afirmações em público do que foi feito com esse dinheiro. Então, não quer dizer que pagou ou não pagou ao banco, está tudo regular. Por outro lado, algumas das operações, elas foram feitas com aval do Tesouro. Então, o diretor do banco, ele aprovou aquilo baseado no aval do Tesouro. Então, se tem alguém que tem que ser questionado, são as pessoas da União que deram esse aval. Agora, a minha função não é de juiz, presidente, muito menos advogado eu sou. Então, não posso comentar qual é o procedimento legal a ser correto. O que o senhor me pediu é abrir toda a informação, ser transparente, apoiar os órgãos de controle. Isso a gente está fazendo. Agora, quem julga é o judiciário. Aí o senhor chama aqui um juiz ou algum ministro que entenda do assunto para poder comentar. Hoje, 27 de janeiro, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Essa semana também eu bati bastante triste, né, para a minha família em especial. O passamento da minha mãe, Dona Olinda, com 94 anos, e também o passamento do professor Olavo de Carvalho, um grande pensador, um homem que realmente ajudou aí a abrir a mente de muita gente no Brasil sobre o que é o socialismo, o que é o comunismo, o que é o livre mercado, ou seja, conceitos que deram certo em países do primeiro mundo. Facebook, YouTube, Instagram, nosso, 80 mil.
Pingo nos Is e Jovem Pan News, exatamente o dobro, 160 mil. Ou seja, no momento temos 240 mil pessoas nos assistindo ao vivo. Muito obrigado pela audiência. A última, Tito? Mais duas? Chegou mais uma. Gustavo, como é que você avalia o resultado do novo marco legal do saneamento, que foi aprovado pelo governo Bolsonaro, apesar da esquerda ter votado contra? E quais são as perspectivas daqui para frente para essa parte de saneamento e resíduo sólido? Eu costumo dizer que o marco legal do saneamento, que aconteceu em 2020, talvez seja o programa de maior redução da desigualdade social da nossa história. Porque a falta de saneamento, ela não é só uma questão ali de qualidade de vida, no sentido de estou vivendo, tá fedendo. Não, eu tenho pior deficiência na escola, eu vou mais ao hospital, meu filho tem problema, eu não arrumo emprego, eu fico doente. Então, o impacto social, ambiental e econômico do saneamento é incomensurável. Essa agenda ficou parada no Brasil por décadas e ela destravou há cerca de 2 anos atrás, quando o atual governo, em parceria com o Congresso, fizeram um marco legal. E o que é o marco legal, presidente? Não é nem que, vou favorecer a empresa privada, vou favorecer a empresa estatal. O marco legal diz o seguinte: não importa se é uma empresa pública ou privada, não importa se é estatal ou listada em bolsa. Importa o seguinte: está atendendo o cidadão, está fazendo obra, está levando dignidade às pessoas, então continua operando. Não está prestando serviço ao cidadão, então sai. Muita gente duvidava, mas os resultados estão concretos para a gente mostrar. Tanto no Rio de Janeiro, quanto em Alagoas, quanto no Amapá, leilões super bem sucedidos, e o que a gente vê hoje é demanda por investidores de mais ativos a serem colocados. O banco trabalha com uma carteira extensiva, estamos trazendo outras regiões do Brasil, como Paraíba, Rondônia, lutando para trazer o Acre também, e essa agenda vai mudar de uma vez por todas a condição sanitária urbana no nosso Brasil e levar dignidade às pessoas. Ô Salles, enquanto você estava respondendo aqui, eu somei rapidamente aqui. Saneamento básico em Angola, Argentina e Venezuela. 1 bilhão e 200 milhões de dólares, aproximadamente aí 7 bilhões de reais. Esse é o investimento em saneamento básico dos governos Lula, né, e Dilma em outros países. Dentro do Brasil aqui, zero. Ok? Cid, a última pergunta? Cid? Só os números, presidente. Nessas 3 estados foram 70 bilhões de reais. Então convido aqui a todos que, cidadãos do Brasil inteiro, quando começar o ano eleitoral, cobre o seu candidato a governador de qual plano de saneamento e resíduo sólido no programa dele, porque agora o mercado está aberto e disponível para ser investido. A última. Boa noite, presidente Bolsonaro, presidente Montezano e todos que participam dessa live. Eu gostaria de saber do presidente do BNDES mais detalhes sobre o rombo que fica agora para o povo brasileiro para pagar essas garantias que governos estrangeiros não pagaram das dívidas que eles contraíram com o banco quando fizeram esses empréstimos bilionários. Obrigada. Antes de você responder aqui, se você fosse o Maduro, você pagaria essa dívida? É lógico que não. Se você fosse o atual ditador cubano, pagaria? Obviamente que não. Então isso aí eu acho que você já começa a contabilizar como perdido, isso mesmo? A gente contabiliza como perdido, é o total de 1,5 bilhão de dólares que não serão recebidos, e a cobrança desses valores, presidente, como é a relação intergovernamental, é tocada pelo governo federal, Itamaraty, com o Ministério da Economia, e eles fazem esse relacionamento. O BNDES ele sai de cena e essa negociação é tocada por diplomatas. Mas a chance de receber esse dinheiro é próxima de zero. Fiz a conversão rapidamente aqui, em torno de 8 bilhões de reais. É exatamente o orçamento do Tarcísio, da infraestrutura. Ou seja, imagine se o Tarcísio pudesse, em um ano, né, dobrar o seu orçamento. Como ele faria coisas que nós tanto precisamos por todo o Brasil. Pontes, viadutos, duplicação de pista, restauração, entre tantas e tantas outras coisas. Então esse é um pequeno retrato de R$500 bilhão que foram usados de forma inadequada por governos Lula e Dilma. E tem gente que quer que essa turma volte para o governo. Deixe bem claro, eles foram fantásticos em obras fora do Brasil, em especial junto a ditaduras. Agora, fica aqui sempre uma dúvida, né? Lá fora, não tem, ou se tem, TCU, entre outros órgãos, não funciona. Então, obviamente, é um caminho aberto para possível desvio de recursos. Vai para lá para fazer obra, não faz uma parte de obras, o que sobra
poderia voltar para cá, para quem autorizou essas obras. Poderia acontecer, não estou afirmando aqui. Esse é um pequeno retrato, então, do BNDES. R$500 bilhão usados de forma inadequada dentro e fora do Brasil. Encerrar, professor? Não, presidente, obrigado pelo convite. Só ressaltar a importância que o senhor está dando ao tema e que eu gosto de quantas vezes o senhor quiser explicar para o brasileiro o que aconteceu no banco e de como o banco foi mal usado no passado, eu vou ter o maior prazer em falar. Porque a gente tem que aprender com esses erros do passado, ver como as instituições podem ser mal usadas. O BNDES vai fazer 70 anos, presidente, esse ano, 70 anos. Construiu o Brasil, hidrelétrica, estrada, rodovia, tudo que você imagina. E aí chegou um governo que resolveu usar aquele veículo financeiro para gerar pedalada fiscal e financiar empresas amigas que circulavam o dinheiro por outras fontes. É dever nosso contar essa história de forma clara, técnica, para que isto não se repita. O banco pode ser mal usado no futuro também e é nosso dever informar a população para que isso não aconteça mais. Então, obrigado pelo convite, presidente. Fundamental a gente estar relembrando sempre o que foi feito com essas instituições. Só curiosidade, o último indicado para o BNDES, né, o padrinho dele está preso. Então, apenas uma curiosidade aqui de como aqui as questões públicas eram tratadas por presidentes anteriores. E a gente sofre pressão, porque tem algumas pessoas que querem voltar no Brasil, né, voltar a fazer o que eles faziam no passado. Então, a gente, quando tem o pulso firme, e não é fácil, para botar pessoas técnicas com responsabilidade na frente de bancos oficiais, estatais e ministérios, a gente sofre muito por lado de cá. E, obviamente, você vê que tem muita gente contra a gente. Mas, graças a Deus, e graças à maior parte da população brasileira, está conseguindo aí manter esse governo em pé. E como um pouco ele disse aqui, a gente afirma, né, da maneira como estamos nos comportando. Mesmo com 2 anos de pandemia, nós temos tudo para, em poucos anos, realmente mudar o destino do nosso Brasil, onde todos se beneficiarão, e não apenas uma classe privilegiada como no passado. Pessoal, muito obrigado. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite. Tchau.